Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 16 de janeiro. E hoje eu quero começar aqui dando as boas-vindas à irmã Cristiane Paz. Nome bonito esse, a irmã Cristiane Paz. Ela mora em Teresina, Piauí, e ela tomou a decisão aí de ser batizada, de ser membro da igreja. Bom, parabéns pela sua decisão, irmã. Apesar aí da oposição, da resistência da própria família, eu sei que você tomou a decisão certa em sua vida, tá bom? Seja bem-vinda aqui ao canal Escola Dominical Brasil. Todos os dias eu compartilho uma escritura que faz parte de um programa que é da designação do Vem e Segue. Bom, que é um programa que nós devemos estudar as escrituras diariamente. E eu espero que essa mensagem que eu compartilho aqui possa ajudar vocês aqui no seu estudo pessoal e familiar. Tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Joseph Smith História, versículo 28 em diante aqui. Bom, inclusive a mensagem que eu escolhi fala sobre isso, fala sobre oposição. A oposição que Joseph Smith ele encontrou na vida dele por causa dele ter recebido o testemunho da verdade, por causa da visão que ele havia tido ali, tá bom? Então, nas próprias palavras de Joseph Smith, aqui no versículo 28, diz assim: no espaço de tempo entre a ocasião em que tive a visão e o ano de 1823, tendo sido proibido de unir-me a qualquer das igrejas da época, sendo ainda muito jovem e perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade. Se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado de maneira apropriada e afetuosa reconquistar-me. Fui abandonado a toda sorte de tentações, misturando-me a todo tipo de gente. Bom, então ele relata aqui, que lembrando que ele era muito jovem, ele fala aqui dos 14 anos aos 17 anos, ele encontrou muita oposição. Aqueles que deveriam ser amigos deles virou as costas para ele, não somente deixou de falar com ele, mas como criticava ele duramente, repreendia ele. E ele mesmo diz, se eles supunham que eu estava errado ou iludido, eles deveriam de maneira apropriada procurar de maneira afetuosa me chamar na razão, não brigar comigo, me ofender. Não só ele foi perseguido por causa do seu testemunho, mas toda a família dele foi ridicularizada e perseguida por causa do testemunho que ele tinha, de Deus e Jesus Cristo aqui. Então ele teve muita perseguição, conforme falou aqui. Continuando aqui, na designação, ele diz também que por causa que ele estava sem amigo, ele acabou se misturando com todo tipo de gente. Bom, porque todos nós precisamos de amigos, precisamos de um lugar onde a gente se sente aceito. E todos os amigos dele virou as costas para ele, criticava ele. E aí fez com que ele se misturasse com outras pessoas que realmente não seguia nenhuma igreja, que até ele menciona que começou a andar com pessoas joviais, caiu em alguns erros também por conta disso. Então ele menciona isso. Daí que está a importância de nós termos amigos, amigos na igreja, amigos verdadeiros, porque ele tinha amigos religiosos que viraram as costas para ele e criticaram ele duramente ali e começaram a persegui-lo por causa de seu testemunho. No versículo 58, Joseph Smith ele menciona que ele conheceu uma moça chamada Emma Hales, e eles se apaixonaram, Tanto ele como a moça se apaixonaram ali. Ele cortejou a moça, mas a família da moça ali, eles se opuseram a esse casamento por causa também do testemunho de Joseph Smith. Ele compartilhou o testemunho com ela, ela acreditou nesse testemunho, os dois apaixonados ali. Eles decidem então, em meio à oposição da família, a fugir, Eles fogem e se casam lá com o juiz. E depois eles vão morar com a família de Joseph Smith ali. E nesse meio tempo, quando ela fica grávida, eles saem de lá e vêm morar com a mãe ali, aí agora eles já aceitam, Tinha a oposição da família, mas depois já tinha casado, não tinha o que fazer. Então, eles foram lá e viveram um tempo lá com a família deles também.
bom? Então teve essa ocasião no versículo 58. Mas a oposição, a perseguição continuou e se tornava cada vez mais intensa, tá bom? No versículo 61, olha o que Joseph Smith menciona aqui. O alvoroço, contudo, ainda continuava, e os rumores com suas 1000 línguas, né? Com suas 1000 línguas, o povo fofoqueiro esse, né? Eram empregados todo o tempo para fazer circular falsidades sobre a família de meu pai e sobre mim. Se eu relatasse a milésima parte deles, encheria volumes. A perseguição, contudo, tornou-se tão implacável que fui obrigado a sair de Manchester e ir com minha mulher para o condado de Susquehanna, no estado de Pensilvânia. Enquanto me preparava para partir, sendo muito pobre, sofrendo uma perseguição tão grande que não havia possibilidade que fosse de outra forma. Em meio a nossas aflições, encontramos um amigo na pessoa de Martin Harris, que nos procurou e nos deu $50 para auxiliar-nos na viagem. O Sr. Harris era morador do distrito de Palmyra, condado de Wayne, no estado de Nova York, fazendeiro bem conceituado, né? Aí que interessante, né? Naquele momento de aflição ali, de perseguição, vem um amigo ali, Martin Harris, e ajuda eles ali a fazer essa viagem, né? Como que Martin Harris chegou até José Smith para ajudar, né? Como ele ficou sabendo, ele via toda aquela perseguição, mas a mãe de Joseph Smith, Lucy, ela foi até a casa de Martin Harris e pediu ajuda, né, que ele pudesse ajudar ali o filho dela a conseguir fazer essa viagem, porque estava muito difícil ali onde eles estavam morando, porque ele não conseguia desenvolver o trabalho, traduzir o livro de Mórmon. Toda hora ia alguém na casa lá, alguém tentando roubar as placas, pessoas vigiando a casa, toda hora alguém querendo ir lá e perguntando das placas. Então, e fora isso, as críticas e perseguições que havia sobre a família do profeta ali. Então, por isso ele tinha que se mudar. E aí veio esse amigo aqui, Martin Harris, e ajuda, né? Importante mencionar aqui nessa história que Joseph Smith ele não foi perseguido ou sofreu oposição pela sua família. Tá bom? A família dele apoiava ele, o pai, a mãe, seus irmãos, irmãs, todos apoiaram Joseph Smith. E nessa ocasião até um amigo aqui veio e ajudou, né? Que é Martin Harris. Nós vamos estudar mais para frente aí como Martin Harris ele foi amigo e ajudou a trazer à luz o livro de Mórmon, inclusive financiando a publicação do livro ali, né? Então é uma longa história, a gente vai compartilhando aí ao longo do estudo aí do Vem e Segue. Bom, mas foi muito importante essa ajuda aqui e como ele não se sentiu oposição da família. E inclusive eu quero terminar a mensagem de hoje compartilhando aqui Mateus capítulo 12, o versículo 25 e o 26. O que está acontecendo aqui, tá bom? Jesus Cristo ele estava fazendo algumas curas ali e trouxeram um homem endemoniado para Cristo curar. Esse homem ele era cego e mudo, né? Então Jesus Cristo foi lá e curou ele de tal maneira que ele conseguia ver e começou a se comunicar, falar com as pessoas ali. Então todos ficaram admirados ali, menos os fariseus, né? Os fariseus não ficaram muito satisfeitos com aquela cura, não. Eles pegaram, os fariseus eram religiosos à época ali, e eles pegaram e criticaram, né? Jesus Cristo falou, ele está expulsando os demônios por Beelzebub, príncipe dos demônios. Eles não falaram isso pessoalmente a Jesus Cristo, mas falando ali pelas costas, rumores ali, né? Começou a falar ao povo. E aí no versículo 25 e o 26, Jesus Cristo responde sobre isso, dizendo assim, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então Cristo ensina que até mesmo Satanás, se ele tiver dividido contra si mesmo, ele não teria um reino.
Então eles estavam acusando ali Jesus Cristo de expulsar os demônios por Beelzebub, príncipe dos demônios. E ele falou que isso não era possível, tá bom? Então, algo interessante que eu gosto nessa escritura aqui é que ele fala que todo reino dividido contra si mesmo, cidade ou casa, né, dividida contra si mesmo, por si só cairá. Nem precisa do inimigo ir lá e tentar derrubar. Eu acho muito interessante e importante que Jesus Cristo ele traz essa escritura, essa mensagem para casa, né? Ele fala: toda casa dividida contra si mesmo por si só cairá. Aí que está a importância de todos nós na mesma família seguir o mesmo caminho, né? Para que nós não sejamos divididos, estejamos sempre na igreja, nas atividades, um apoiando o outro ali, né? Se um cair, o outro levanta o companheiro. Então é muito importante ter esse apoio dentro da família, tá bom? Inclusive, é muito mais fácil a gente suportar as oposições ou diversidades das outras pessoas de fora do que da própria família. Quando vem daqueles que realmente devem nos amar, acaba machucando mais, a gente torna-se mais difícil. O caminho, na verdade, ele é mais fácil quando nós seguimos, todos seguem o mesmo caminho. É aí que está a instrução, né, que nós damos aí do selamento no templo, né? Que nós, os jovens, todos solteiros aí, procurar casar dentro do templo, casar dentro do convênio, porque todos vão estar na mesma linha, no mesmo caminho. Bom, mas não é essa a realidade que muitos vivem, né? Muitos estão entrando para a igreja, tem gente que é apenas um membro da igreja em toda a família ali, tem pessoas que se batizam aí, só a mulher e o marido não é membro, então o caminho torna-se mais difícil, né? Mas é possível viver, nós temos que viver dentro da nossa realidade, tá bom? Procurar seguir o mesmo caminho sempre, ser exemplo, tentar ajudar as outras pessoas a entrar no mesmo caminho, mas muitas vezes isso não é possível e nós temos que ser exemplo para as outras pessoas, tá bom? Mas a oposição, quando é dentro da própria família, é muito difícil, tá bom? É como ele falou aqui, né? Toda casa dividida contra si mesmo por si só cairá. Bom, então se pelo menos eles não forem contra, né? Se acontecer como a família lá mencionada da Emma, né? Da Emma Harris, no começo era contra, mas depois aceitou, né? Então o conselho que eu tenho aí para a irmã que acabou de ser batizada, né? Cristiane Paz, tenta seguir o exemplo de Jesus Cristo. À medida que você seguir o exemplo de Jesus Cristo, você vai se tornar cada vez uma pessoa melhor. E os integrantes da família vão ver a mudança em você. E essa mudança vai se tornar um testemunho para toda a família, né? Se eles não forem batizados e seguir o seu exemplo por causa dessa mudança que eles vão ver em ti, né, pelo menos eles vão ver, não, ela se tornou uma pessoa melhor. Então eles vão passar pelo menos a não ter essa oposição e apoiar a sua decisão aí, dizendo no mínimo que foi bom você ter sido batizado, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês e em nome de Jesus Cristo, amém.